de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contém essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu amo proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deixa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, humilhante, paixão. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a cruz. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu o meu amado Jesus para dar-me o perdão, perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha, para a nossa santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Nós aqui, pastor, com Jesus, Vergonha da cruz. a vergonha Nome de da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo está vindo nos buscar, Fabiana. Glória a Deus. Vamos compartilhando, irmãos. Me buscar. Deus seja louvado. Com ele uma parte da glória de Deus.
Glória a Deus. Deus seja louvado. Somos gratos a Deus por mais um momento que o Senhor tem nos concedido. Para nessa sexta-feira nós anunciarmos a palavra do Senhor, mais um culto de louvor ao nosso Deus. Como os irmãos já sabem, hoje seria o nosso culto tradicional, nosso culto de ensino da palavra de Deus, tanto na cidade de Mirassol como aqui também em Viradouro. Eu quero agradecer a todos os irmãos que já estão compartilhando, já estão participando, deste momento tão precioso de adoração ao nosso Deus. Quero aqui agradecer a irmã Jaciara e o Gabriel, que já entrou na live, já está nos assistindo, ao pastor Paulo Matos, na cidade de Mirassol, que é o nosso pastor presidente, e que Deus tem dado ali aquela obra preciosa, não só lá, mas foi o vaso que Deus também usou para termos esta porta aberta aqui em Viradouro. Deus seja glorificado através da vida do pastor Paulo Matos e toda a família. O Senhor ter levantado esta família para fazer a obra de Deus. É por isso que nós enfrentamos muitas tribulações e lutas, porque a obra de Deus, ela tem um preço, é uma guerra espiritual, mas não temos medo, não nos preocupamos o que pode acontecer ou deixar de acontecer, porque sabemos que o nosso Senhor Deus tem estado ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer e fazermos caminhar até o fim. Quero também aqui agradecer a irmã Maria Helena Fraian. Deus abençoe grandemente a irmã Maria. Deixa mais uma mensagem aqui para nós. A paz, que Deus te abençoe. Aqui estou a orar. Quero ouvir Deus falar, porque o nosso culto no lar, que maravilha. Operando Deus, quem impedirá? Isto é verdade, irmã Maria Helena. Quero também agradecer a irmã Maria Matos, da cidade de Ibirá. Também foi quando nós passamos ali por aquele trabalho ali em Ibirá. A Maria Matos foi uma grande ajudadora. Ela, sua filha, seu filho, seu esposo, o presbítero André. Que Deus abençoe gloriosamente. Nada que nós façamos para Deus é em vão. Deus pode até demorar, mas há uma recompensa, tanto aqui como no porvir e ainda a vida eterna em Cristo Jesus. Nada do que nós fazemos para Deus, ainda que não era necessário Deus recompensar, porque só de nós recebemos a salvação, o direito de ser chamado filho de Deus, não era necessário mais recompensa. Mas Deus, que é um Deus inexplicável, não tem como nós explicarmos a pessoa de Deus, o seu amor. Nós falamos, nós testificamos, mas é impossível explicar a grandeza de Deus. Ele tem nos recompensado, quando nós trabalhamos com amor, fazemos para a obra de Deus, sabendo que tudo que nós fazemos é uma semente que nós estamos plantando na obra de Deus, e logo mais nós vamos colher os frutos da nossa obra. Quero também agradecer aqui a irmã Eliane, irmã Maria Matos, esposa do pastor Paulo também. Deus abençoe grandemente. Estão todos conosco, irmã Thelma, as crianças lá, Kemuel, Caleb, Helena, irmã Késia. Deus abençoe grandemente. Nós vamos ouvir já já um hino com a irmã Kelly. A irmã Kelly hoje está participando de 2 lives lá agora mesmo na casa do pastor Paulo Júnior, e agora já está aqui conosco. Mas antes ela vai se preparar, vai lhe escolher um hino de louvor ao nosso Deus. Nós vamos ouvir aqui mesmo um hino com Cícero Nogueira, um louvor ao nosso Deus, que você possa meditar. Esse título, esse hino chama De Carona Não Temos Como Nós Chegarmos a Deus. Amém?
Glória a Jesus. Vai compartilhando, irmão. Vai nos ajudando com o compartilhamento, porque tenho certeza que alguém ouvirá a palavra de Deus. Irmã Thalita, Deus abençoe. Irmã Marcela Próspero, Deus abençoe. Manda um alô também lá para a irmã Eliane de Goiás, parente da irmã Marcela Próspero. Você reclama de tudo, murmura calado. Aleluia. Uma hora de joelhos não dá pra ficar. Pede carona ao irmão que está ao seu lado. Mas você mesmo não ora pra Deus operar. Quer que o Senhor te responde, mas você não pede. Diz que Ele sabe de tudo, por que insistir? Ai, que carona na oração do seu vizinho. O Senhor quer dar vitória, mas quer te ouvir. De carona não dá pra seguir. De carona não dá. Deus quer ouvir sua voz. Ele quer responder. Ele quer operar. De carona ninguém vai ao céu. É preciso orar. É preciso pedir. É preciso descer pra ver Deus operar. Esta jornada é longa, estreito o caminho. Existem trechos difíceis pra se caminhar. Uma pessoa consegue passar de joelhos. É necessário descer para atravessar. A terra é boa, é fértil, porém tem gigantes. Tem cachos de uvas que o homem não pode erguer. Para tomar posse da terra, expulse os gigantes. Crente que luta ajoelhado. Olha aí. Glória a Deus. É de joelho, irmão. De carona não dá pra seguir. De carona não dá. Deus quer ouvir sua voz. Ele quer responder. Ele quer operar. De carona ninguém vai ao céu. É preciso orar. Aleluia. Deus seja louvado. É preciso descer pra ver Deus operar. É preciso pedir. É preciso descer pra ver Deus operar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é de joelhos que nós podemos passarmos as nossas lutas e provações. E não tem outro caminho. Esse é o caminho, orando a Deus, buscando a presença de nosso Deus, sabendo que o Senhor é poderoso para responder todas as nossas necessidades. Eu quero pedir aos irmãos que continuem compartilhando. Quero também aqui saudar o presbítero Demerval Xavier, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu louvo a Deus pela sua vida. Deus tem preparado o irmão para estar aí com
o pastor Paulo Matos. Para mim foi uma alegria e digo que tudo isso é uma obra de Deus, é uma preparação do próprio Deus para você estar aí com Ele. Tenho certeza que não é uma coincidência, mas é uma providência de Deus. E só Deus para recompensar. Amém? Nós vamos ouvir a irmã Kelly louvando a Deus. Enquanto ela louva a Deus, você vai dando glória, glorificando e também compartilhando. Amém? A todos aqueles que possam junto conosco adorar o nome santo do Senhor Jesus. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande e estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já lestes minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Uma lança afiada me transpassou nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Nesta hora meus amigos me desprezaram, até Pedro por 3 vezes me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus.
pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Aleluia! Deus seja louvado. Já já ela vai estar preparando bem no finalzinho também, mais um hino de louvor a nosso Deus. Eu não sei muito mexer aqui com esse negócio. Era para nós parecer nós dois aqui cantando, né? Mas isso aqui foi de improviso, não sabia que ela ia participar hoje. E não sabia que ia dar tempo dela chegar. Mas deu tudo certo, ela chegou. E a configuração do celular, quando a gente quer virar aqui, ele diz que não pode virar enquanto está fazendo a transmissão. Mas enfim, irmãos, Deus foi louvado. Nós sabemos que a presença de Deus é notável neste lugar. Eu quero também agradecer a minha irmã Necir, da cidade de Mirassol, ali junto com meu cunhado Leonildo. Que Deus abençoe toda a família, a minha mãe que está ali também em Mirassol. Deus abençoe grandemente. A irmã Maria Souza, um abraço, irmã Maria Souza. Deus abençoe grandemente, irmã Maria Próspero. Irmãos, vai compartilhando, pois eu creio que Deus tem uma resposta, não só na palavra, mas também na oração da fé. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos acompanhando aqui, pois está cultuando a Deus. Irmãos, algumas pessoas, eu não sei se é falta de entendimento ou se deixam mais a emoção fluir do que a inspiração ou a graça de Deus, porque nós não podemos ser guiados pela nossa emoção. Devemos pedir inspiração de Deus, como diz Jó em suas palavras, a inspiração do Todo-Poderoso. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Quando a inspiração do Todo-Poderoso ela faz parte da nossa vida, nós nos sentimos tranquilos na hora da turbulência da vida. Irmãos, quando você vê crentes, líderes, apavorados, querendo brigar, querendo discutir, querendo ser, como eu ouvi um pastor presidente dizendo, querendo ser até advogado, querendo ser juiz, querendo ser médico. Irmãos, se nós fomos chamados para ser pastores, somos chamados para ensinar a igreja, orar, ensinar a igreja a palavra de Deus e buscar de Deus direção para as nossas decisões nesta vida. E neste momento, irmão, a nossa decisão da igreja foi uma decisão de respeitar no momento oportuno as leis que assim sugere pelo Estado, e isso não parou a igreja. Isso não parou a igreja, irmãos. A igreja, ela está trabalhando. A igreja, ela está prosseguindo a sua caminhada e avante para o céu. Dou aqui também um alô, a paz do Senhor para o irmão Wilson, ali da cidade de Andradas. Deus abençoe, irmão Wilson. Então, irmãos, a igreja não parou. Principalmente, irmãos, eu digo em meu testemunho de vida pessoal, eu não tenho estado parado, não. Tenho recebido pessoas aqui em casa, tenho feito visitas quando tem alguém nos chamados para orar, para falar do amor de Jesus. Ontem mesmo recebi uma jovem aqui, necessitada de uma palavra da oração. Foi repreendido uma seta maligna de Satanás na mente de uma jovem aqui. Esta jovem estava com uma seta maligna e o diabo caiu por terra, irmãos, e Deus foi glorificado. Então a obra de Deus não parou. Lógico que nós fazemos tudo isso com sabedoria. Sabemos, irmãos, que nós não devemos tentar a Deus. O Senhor Jesus bem poderia ter saltado do pináculo lá do alto para mostrar a Satanás que é verdade que Deus ordenou seus anjos ao nosso respeito para não deixarmos tropeçar os nossos pés. Mas ele disse uma resposta bem clara: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, mas somente a ele servirás. Então melhor servir a Deus, irmão, do que tentar a Deus. Tudo isso vai passar.
Aleluia. Noé teve a paciência de ficar 40 dias na arca e 40 noites ali de resguardo até cumprir-se o plano de Deus e o juízo sobre a terra. Outras pessoas, outras situações na Bíblia que precisou o resguardo da igreja, do povo de Deus, para cumprir-se o juízo de Deus sobre o mundo. Uma coisa é certa, Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado da igreja. Por isso eu digo aos irmãos, você não está impedido de fazer a obra de Deus. Faça com toda a sabedoria, com toda a inteligência, para que não cometa escândalos e não cometa nenhum testemunho mau e nenhuma situações que possam deixar o nome do Senhor Jesus visto como algo ruim para a sociedade. Mas a igreja, como o Senhor Jesus disse, nós somos também a luz do mundo, porque a luz de Deus está em nossa vida. Aleluia! A luz de Deus está sobre a nossa vida. Jesus, quando estava aqui, disse, eu sou a luz. Aleluia! Mas ele disse depois, vocês serão luz para este mundo e sal desta terra. Por isso, eu digo aos irmãos, vamos fazer jus daquilo que Deus nos outorgou, né? De sermos luz e sal da terra. Irmãos, continue compartilhando, continue glorificando a Deus, vai adorando o nome do Senhor, pois Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Eu vou já, porque as horas passam, apesar de que nós estamos num tempo bom, né? Louva a Deus, porque aqui não tem ninguém para puxar o nosso paletó, né? Nós podemos até atrasar aí uns 10 minutos, 15 minutos em uma hora de culto a Deus. Mas não é necessário muita palavra, mas um gesto de Jesus pode muito em seus efeitos. Eu queria que você que tem a Bíblia Sagrada, pois esta é uma hora que Deus quer falar ao seu coração. Depois nós vamos ouvir mais um louvor pela irmã Keren. Eu estou tentando conquistar a irmã Tiziane para um dia aqui nós estamos cantando junto. Isso vai acontecer. Amém? No nome santo do Senhor Jesus. Eu queria, neste momento, que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 12, melhor dizendo, capítulo 13. Sabendo que hoje seria um culto de ensino, é lógico que nós não vamos tomar este momento ao público, né, maior, para tratarmos de doutrinas e costumes, mas estamos aqui refletindo sobre uma palavra de Deus para o nosso coração, porque o ensino ele pode variar de uma forma reflexiva, é um tema, ou a igreja relacionado a doutrinas diretamente para a igreja, a costumes, algo um pouco mais salgado, né, como se pode se dizer, mais forte. Mas quando estamos a um público variado, nós podemos aqui trazer uma reflexão da palavra de Deus para que todos sejam abençoados e ninguém venha se escandalizar daquilo que às vezes não possa entender. Por isso o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, para vocês eu falo abertamente, mas para eles eu falo em parábolas. Amém? Então existe muitas vezes esta forma de Deus trabalhar. 1 Reis capítulo 13 diz assim, o profeta faz uma predição contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos e queimará sobre ti incenso. Os ossos dos homens se queimarão sobre si. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois que ouvindo o rei a palavra do Senhor,
de Deus, do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou, e a face do Senhor e a mão do rei se restituiu, e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo e a minha casa, e conforta-te, dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, e nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, e nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se pelo outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Você pode dar glória a Deus? Irmãos, esta palavra Deus tem colocado em meu coração, e ela será para ti uma revelação para a sua vida nos tempos que nós estamos vivendo. Porque a palavra, por mais que a Bíblia tenha mais de 2000 anos de existência, mas ela é eterna, porque a própria palavra é a própria pessoa de Jesus. A palavra, o verbo vivo. E esta palavra ela é eterna, ela vai além do que letras formais aqui escrito em papéis. Esta palavra de Deus, ela é para nós o poder de Deus para salvar, curar, purificar e nos fortalecer nos tempos difíceis da nossa vida. Nós vemos aqui uma história muito importante, pois nós sabemos que nos tempos antigos, em Israel, na nação que Deus escolheu, o governo era governo teocrático, era um governo por Deus, de que Deus levantava homens segundo o seu coração, segundo o costume que Deus estabeleceu, segundo a sua palavra e leis, e esses homens, eles dirigiam a sua nação, a nação israelita, conforme a visão que Deus os concedia. E essas nações eram abençoadas de forma poderosa. E sempre essas nações tinham pessoas que representavam a Deus, profetas, não só o rei, que estava ali posto e constituído para zelar da nação, do culto a Deus, do respeito a Deus, mas também havia homens que Deus levantava nos momentos ali para orientar os reis, orientar aqueles que estavam à frente da nação. E nesses tempos de Jeroboão, a Bíblia diz que Jeroboão, ele foi um rei que declinou ao pecado. Ele foi um rei que partiu na contramão das leis de Deus. E Deus se irou. A Bíblia diz em alguns capítulos anteriores que ele chegou a causar separação, divisões no meio das tribos de Israel. Rei Jeroboão fez coisas más aos olhos de Deus. Nós estamos vivendo esses momentos que homens, mesmo que foram constituídos por Deus, mas têm deixado o inimigo enganar o seu coração, e em vez de ser instrumentos de Deus, têm sido instrumentos do inimigo, instrumentos do pecado. É por isso que nós devemos vigiar com o nosso coração, vigiar com nossos ânimos, porque, irmãos, o mais importante em nossa vida é sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jeroboão começou a praticar cultos de idolatria, das nações pagãs, e Deus se irou. O altar que era de Deus, que era para oferecer sacrifícios e adoração ao nosso Deus,
foi substituído pela imundícia da idolatria, e Deus se irou com isso. E a profecia daquele homem de Deus era contra aquele altar que não estava sendo um altar de adoração a nosso Deus. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, quando se fala do altar no Novo Testamento, Deus agora não constitui um altar feito por mãos de homens. Nós agora somos os altares de Deus, templos de Deus, para oferecer culto de louvor ao nosso Deus. Diz a palavra do Senhor que no livro de capítulo 12, e verso 1 de Romanos, diz a palavra do Senhor: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós agora somos o altar e ao mesmo tempo o sacrifício vivo para apresentar a Deus em culto de adoração ao nosso Deus. Como está sendo o seu culto? Quantos irmãos estão se enganando, irmãos? Irmãos, para de faltar nos cultos de ensino, para de faltar nos cultos da escola dominical, desses trabalhos tão importantes que nos ensinam a ser crentes e verdadeiros adoradores. Pois a Bíblia nos mostra, irmão, que o nosso culto, ele não é somente oferecido lá no templo. Amém? Os nossos cultos de hoje, como diz o Senhor Jesus, a mulher samaritana, chegou a hora e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem sabe muitos crentes estão dizendo uma palavra tão errada, equivocados na expressão de dizer: como eu gostaria logo de nós voltarmos à igreja para adorar, para cultuar a Deus. Aonde você aprendeu isso? Adorar a Deus, você já deveria estar fazendo isso há muito tempo. Nós vamos para a igreja adorando a Deus e prestando culto a Deus, mas voltamos de novo adorando e cultuando a Deus. Aprende, irmãos, ser um adorador a todo instante e a todos os momentos. Então, a Bíblia Sagrada fala desses altares que Deus agora constituiu, que é a igreja. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 6 e verso 19, quando Paulo expressa a igreja de Corinto dizendo: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, altar de Deus, que habita em vós o Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta. Você é seu ou você é de Deus? Nós agora somos templo do Espírito Santo. Nós agora somos templos de Deus, cujo Espírito Santo habita. E aqui está dizendo uma palavra expressiva como algo categórico, dizendo proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aleluia. Porque se eu fosse de mim mesmo, fazeria o meu culto do jeito que eu queria, do jeito que eu pensasse. Mas, irmãos, não somos mais de nós mesmos. Nosso culto agora ela tem uma revelação na Bíblia Sagrada. O nosso culto tem que estar pautado às Escrituras Sagradas. O nosso culto não precisamos ter métodos ou invencionistas, ainda que liturgias cristãs podem ser variadas, mas o culto sempre é o mesmo. É o culto bíblico, é o culto conforme a palavra de Deus, dia após dia, adorando e servindo a Deus, santificando a nossa vida, separando deste mundo de pecado, separando a mente, separando a alma, separando o espírito, separando o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Por quê? O verso 20 ainda do capítulo 6 de 1 Coríntios diz assim: porque fostes comprados, aleluia, fostes comprados por bom preço. Não foi por um preço qualquer, não foi por um preço aleatório. O preço que você foi comprado foi com o sangue do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, o ungido, o Senhor que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo e que breve voltará. Foi através do sangue dele. Fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus primeiramente aonde? No vosso corpo, no vosso corpo, porque o nosso corpo, ele está ligado ao tempo, ao que é físico, ao que é concreto, ao que é natural, ao que é humano. E este corpo tem que ser, nós devemos glorificar a Deus diante da sociedade, porque nesse corpo saem as nossas palavras, as nossas ações e reações, e tudo isso, irmão, tem que estar na direção, na inspiração do Todo-Poderoso, para que todos olhem para você, e ainda que você se ache um pequeno crente, o mais simples cristãos, mas todos possam dizer: eu glorifico a Deus por esta vida desta mulher, por essa irmã, por esse irmão, por este jovem, por esta jovem, porque vejo na vida deles Deus, vejo na vida deles a presença de Deus. Isto glorifica a Deus. Glorificai, pois, no vosso corpo. Segundo, no vosso espírito. Aí está falando desta relação no oculto do seu ser, que é o teu espírito, que relaciona com Deus, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é pai da carne, Deus é pai de espíritos. Aleluia! O Senhor nos mostra na sua palavra que os nossos pais, o pai da carne, o pai do corpo, é aquele que nos, aleluia, é o nosso pai, é aquele segundo fisicamente, é o seu pai e a sua mãe, mas o pai do seu espírito se chama Deus. Deus é pai dos espíritos e ele quer que esses espíritos glorifiquem a Deus. Você tem um espírito, você foi criado corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Glorificai, fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, não mais a você. Eu não pertenço mais a mim. Se eu pertencesse a mim mesmo, já teria tomado tantas atitudes diferentes. Atitudes nem de estar aqui em Viradouro, estaria aí em Mirassol, já com a mala aí, já trabalhando aí. Eu estaria em outro emprego, estaria fazendo outra coisa, mas eu sou de mim mesmo. Não digo que você não tem liberdade de escolha, nós que temos. Deus, ele confirma também os nossos desejos, ele atende os nossos desejos, ele nos dá liberdade. Só que sabemos e temos a compreensão que a melhor escolha vem de Deus. Às vezes nós podemos equivocar nas nossas escolhas, então melhor Deus escolher, melhor Deus dirigir. É melhor entendermos que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Quando nós não pertencemos a nós mesmos, não temos muitos direitos, e esses direitos pode nos levar ao inferno, pode levar à condenação, pode levar à ruína, pode levar-nos a cometermos coisas que podem prejudicar a nossa vida e vida de outras pessoas. Sei que não é qualquer cabeça para entender isso, somente tendo o Espírito Santo para compreender o que Deus tem na sua vida. Mas olhando para a palavra de Deus que nós lemos, aí está. Mesmo que é uma palavra no Velho Testamento, no tempo e numa época diferente, da aliança antiga, mas colhemos nesta palavra uma experiência gloriosa. Primeiro nós falamos que o nosso altar precisa estar um altar consertado, um altar de pé, um altar onde se oferece um culto verdadeiro. Não como Jeroboão, que permitiu este altar ser adulterado pela idolatria e outros males que trouxe sobre a nação, males tremendos, destruições tremendas. Mas a Bíblia diz que nesses tempos sempre Deus levantava um homem de Deus. E eu acho interessante que Deus não fez questão de colocar no coração daquele que escreveu a carta ou o registro a 1 Reis, um profeta, mas disse um homem de Deus. A Bíblia em si, total, revela-se que se fala da Bíblia Sagrada, 72 vezes fala a palavra homem de Deus.
No Velho Testamento são 70 vezes que fala. E no Novo, 2 vezes, relacionado ainda à vida de Timóteo. Mas no Velho Testamento, 70 vezes fala a palavra homem de Deus. O que eu acho interessante, que quando se fala da palavra profeta, está falando de uma capacidade, de um ministério. Mas quando se fala homem de Deus, mulher de Deus, está falando sobre o compromisso. Está falando sobre a personalidade espiritual, a ética deste crente, desta crente em Cristo Jesus. Aleluia! Quem sabe nesta noite Deus está falando com você que ainda que seja um pastor, um presbítero, um evangelista, tenha um cargo eclesiástico ou tenha um dom, uma capacidade que Deus lhe constituiu, mas nesta noite Deus está literalmente falando contigo: tu és o meu homem, tu és a minha mulher que coloquei nesta vida para ser a minha testemunha. Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, a jovem de Deus, família de Deus. E a Bíblia diz que este homem de Deus, que Deus levanta para profetizar, para predizer sobre este altar a ruína dele, porque este altar não estava direcionado a Deus. Irmãos, quantos altares neste tempo difíceis que Deus tem permitido sobre a terra, aleluia, e no momento em que a igreja ainda reside sobre este mundo, altares têm sido derrubados, altares têm sido tocados, porque Deus quer um altar novo, Deus quer uma vida nova, Deus quer uma adoração verdadeira, Deus quer um compromisso verdadeiro, Deus quer uma separação íntegra da sua vida para com Ele, porque você pertence a Ele, você foi comprado pelo sangue, pelo bom preço que é o sangue de Jesus, e você não é mais de você mesmo, mas você agora é de Deus. E se você é de Deus, você presta, aleluia, tem que prestar obediência a Deus, tem que prestar obediência a Deus, porque você é de Deus, e Deus usa este homem. E a Bíblia Sagrada diz que este homem, quando profetizou sobre o altar e disse que o altar se fenderia, ia rachar no meio, ia ser quebrado, aleluia, o rei, ele ficou irado e quis tocar naquele homem de Deus, e na mesma hora, irmão, Deus defendeu o seu homem, o seu servo. E a Bíblia diz que a mão de Jeroboão ficou estendida, aleluia, como um pedaço de madeira estática ali diante daquele profeta. E ele viu o rei, que aquilo que tinha acontecido não era coisa de homem, era coisa de Deus. Irmãos, Deus está agindo, Deus está colocando, aleluia, paralisando a mão do pecado. Aleluia, Deus está paralisando a mão do inimigo, porque o inimigo, irmãos, aleluia, achou que estava com a liberdade para atuar, aleluia, tudo aquilo que ele tinha projetado, mas Deus tem guardado a sua igreja, tem guardado os seus filhos, porque ainda é tempo de nós pregarmos o evangelho da salvação. Mas este rei se humilhou e disse para Deus: ora, homem de Deus, para que Deus tenha misericórdia e restitui a minha mão. E a Bíblia diz que aquele homem intercedeu. Tudo isso nós aprendemos alguma coisa: expressar a misericórdia. Ainda que alguém seja o maior pecador, te humilhou, quis tomar a sua vida, quis te machucar, como este rei quis fazer com o profeta, com o homem de Deus. Mas se ele humilhar, se ele se arrepender, tenha misericórdia, ore por ele, para que Deus restitui, para que Deus levante, para que Deus perdoe, para que Deus faça obras extraordinárias na vida das pessoas. Irmãos, não sejam vingativos, porque o próprio Deus diz: não vingueis, minha é a vingança, não é tua, irmãos. Não entre neste detalhe, porque não é nosso. Para de vingar, irmão. Eu vou fazer o que fizeram comigo, eu vou falar o que falaram para mim, eu vou agir da maneira que estão agindo comigo. Não faça isso. Ora a Deus, interceda por essas pessoas, porque Deus irá fazer uma grande obra. E conforme a palavra de Deus, do profeta, Deus fendeu o altar,
Deus fez o milagre, Deus restituiu a mão do rei, mas a Bíblia diz que o rei ficou tão contente que disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, que eu vou te dar um presente, e você come comigo, bebe comigo ali, e depois você volte ao seu caminho. Mas aquele homem de Deus recebeu uma ordem, e a ordem era essa, que ele fosse entregar a sua palavra, mas não comesse, não bebesse naquela terra e não voltasse pelo mesmo caminho. E ele disse uma palavra muito forte. O homem de Deus disse, porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, e nem comeria pão e nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho aonde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho que viera a Betel. Sabe o que eu vejo isso? Compromisso com Deus. Homens de Deus, que têm compromisso com Deus, Deus guarda ele. Deus está com ele. Irmãos, quem sabe o inimigo está querendo dar o de comer para você, mas não é comida boa, é a comida da desobediência. Quem sabe o inimigo está querendo quebrar a sua comunhão com Deus, te dando presente, usando pessoas para te dar presente, para conquistar, para negociar a sua fé. Não abre mão, irmãos, não negocie a sua fé. Aleluia. Quem sabe a promessa é que o seu nome vai brilhar, é que você estará, aleluia, num status tão relevante que você será conhecido em todo mundo. Não aceite isso, porque você tem que adorar a Deus e deixar que Deus, aleluia, seja aquele que te lança, aleluia, no ministério, na obra, da forma que Ele quer. Primeiro, que você não foi chamado, nós não fomos chamados para ser estrelas, mas fomos chamados para ser servo de Deus, homens de Deus, aleluia, para fazer a vontade de Deus sobre esta terra. E este homem, irmão, guardou a palavra de Deus, mas este homem sofreu uma prova que muitos nós temos sofrido nesta terra. Muitos homens têm sofrido, porque, irmãos, diante do ministério, nós temos um leão, e este leão, a Bíblia diz que ele é Satanás, como diz Pedro, que nós devemos vigiar, porque o leão está bramando, o diabo está bramando como leão, procurando quem ele pode devorar. O inimigo quer devorar você, a sua vida espiritual, ele quer devorar a sua fé, mas se você continuar na direção de Deus, ouvindo a palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa para você: o leão não vai chegar perto de você, não vai tocar na sua vida. E ainda que o caminho que você voltar, o caminho que você trilhar, tenha leões, tenha inimigos, mas Deus será a sua segurança, será a sua proteção. E este homem sofreu uma provação, este homem sofreu um teste espiritual do próprio Deus, porque todo homem de Deus, todo crente, todo servo de Deus, ele sofre testes de Deus, ele sofre provações, porque Deus, ele prova a nossa fé, para que a nossa fé seja cada dia mais purificada e nós possamos alcançar a perfeição em Cristo Jesus, porque de dia em dia, e noite em noite, de glória em glória, somos renovados para chegar à estatura de um varão perfeito. Deus quer que você cresça, e Ele vai testar você. E este homem foi testado. A Bíblia diz que de repente, aquela informação, aquele culto, vamos se dizer assim, aquele culto, aquele avivamento, aquela notícia estendeu em toda Betel. E havia ali também profetas. E eu acho interessante, por que Deus usar um profeta de fora e não usar o profeta de casa? Alguém poderia dizer assim, é porque o próprio Senhor Jesus disse que o profeta da casa não tem honra, muitas vezes. Mas eu vou dizer uma coisa, neste caso aqui, eu não vejo isso. Nesse caso aqui eu vejo que, ainda que havia profeta na cidade de Betel, na província de Betel, mas esse profeta, Deus sabia
que ele não seria íntegro com a sua ordem e com a sua vontade. Deus está à procura de homens que obedeçam a sua palavra. Deus está à procura de homens que falem segundo o coração de Deus, não segundo o que você pensa, não segundo o que você quer falar, não segundo o que você quer agir, mas Deus quer que homens falem, ou antes de falar, olhe para Deus, ou dobre o seu joelho e diz para Deus: Deus, qual é a palavra? O que eu devo falar? Homens como Ezequiel, que mesmo diante de um vale de ossos secos, e Deus joga para ele a oportunidade dele decidir o que ele quisesse decidir. Deus pergunta para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ezequiel poderia, como qualquer um de nós, na emoção, e dizer assim: nós vamos ver, Senhor, vamos ver o que nós vamos fazer. Eu tenho certeza que temos um método importante aí, que esse negócio aqui vai mudar. Não, Ezequiel não foi presunçoso, mas olhou para Deus e disse: Deus, tu sabes. E quando nós olhamos para Deus e dizemos para Deus: Deus, tu sabes, tu és o Deus, tu podes. Aí então Deus dá a resposta: profetiza, Ezequiel, profetiza aos ossos secos e eles viverão. Então Deus quer homens que falem segundo a sua vontade, que agem segundo a sua vontade. Irmãos, estamos vivendo um tempo de testes espirituais de homens de Deus, de pastores, de líderes. Estamos vendo tanto líderes, irmãos, falando coisas que Deus não está nesse negócio. Líderes desesperados, querendo brigar com a justiça, querendo brigar com os homens, querendo, irmãos, litigiar. Aleluia! Mas Deus não nos chamou-nos para isso. Deus nos chamou no momento difícil para orar. Ore. Eu sei que temos que agir, mas agir segundo a visão de Deus, agir segundo a palavra de Deus. E quando Deus não quer que nós venhamos agir, nós precisamos orar e deixar que Deus venha agir na nossa vida conforme a sua vontade. E este homem sofreu esta situação. De repente, quando este anúncio, quando esta informação correu a Betel, um profeta, um velho profeta, aleluia, ou melhor dizendo, um profeta velho, na cidade de Betel, houve a notícia de que um grande homem de Deus, Deus usa grandemente para mudar a história de Betel, para julgar, para trazer uma palavra de juízo. Os filhos daquele profeta diz: foi um homem de Deus, e tudo o que ele falou cumpriu, tudo o que ele disse chamou atenção. Irmãos, tudo que você está fazendo conforme a vontade de Deus está chamando atenção. Você ora, Jesus cura. Não há escândalo na sua vida, na sua família. Tudo isso Deus está operando na sua vida e chama a atenção do inferno. Deus, o diabo não está nem aí, irmãos, se alguém está profetizando, mas aquilo que ele está fazendo como um dom, como uma capacidade espiritual, então o inimigo não está nem se importando com isso. Não, mas o inimigo está se importando com aquele crente que está orando, Jesus está curando, ele está falando, Jesus está cumprindo, ele está pregando, Jesus está confirmando a palavra com sinais e prodígios, mas está vivendo uma vida de testemunho. A sua casa é uma vida de testemunho. O testemunho da sua esposa com seu esposo é algo tremendo, é bonito, a sua relação, o seu amor, a sua comunhão com a família ali unida. Aleluia, não há soberba, não há presunção, não há nenhuma brecha para o inimigo trabalhar. É uma família unida. Haja vista que todo o reino, ou todo o conjunto, aleluia, quando ele luta contra si, ele não pode prevalecer. É um momento de você refletir. Para de brigar com a sua esposa, para de brigar com o seu esposo, para de brigar entre família. Oh, irmão, você é servo de Deus, você é serva de Deus. Faça um culto de adoração. Expulsa o espírito da divisão, ou de Satanás que está produzindo essa divisão na sua casa, porque a sua casa precisa unir-se na mesma fé, no mesmo amor, na mesma vontade, na mesma adoração. E a Bíblia diz agora que esse profeta chama este profeta novo. Aleluia, se prepara o seu jumento.
e vai encontrar com este profeta, com este homem de Deus, que Deus usou poderosamente. E quando chega lá, ele diz, olha, vem para minha casa para você comer, beber e repousar. E ele expressou a mesma palavra que ele disse para o rei. Olha, não posso comer, não posso beber aqui e não posso ir contigo, porque Deus me ordenou a não comer, a não beber, mas ir voltar por outro caminho. Aí vem o engano, irmão. Quando eu li esta palavra, eu lembrei lá em Gênesis, quando o próprio inimigo usa de uma forma tão enganosa a serpente para mentir para Eva. Assim aconteceu com este homem de Deus. Porque quando ele citou esta palavra, ele diz, aquele homem, aquele profeta, velho profeta, diz assim, olha, Deus falou, um anjo de Deus falou comigo, eu também sou profeta. E um homem, e o anjo de Deus falou comigo, para que você voltasse comigo, comesse na minha casa e depois você poderia ir. Irmãos, este jovem profeta, este homem de Deus, ele se dobrou-se àquela mentira, porque a Bíblia nos fala assim que este homem, este profeta, mentiu. Ele usou uma mentira. Cuidado com a mentira, irmãos. Irmãos, se Deus falou algo para ti, ele não vai contrariar através de outra palavra o que ele disse para ti. Não, não, não. Se Deus tiver que mudar aquilo que ele falou, falará contigo mesmo. É o que aconteceu lá no jardim do Éden. Porque a serpente, quando chegou, disse, o que está acontecendo, Eva? Você não pode comer deste fruto? Disse, não, Deus disse que eu posso comer de todos os frutos, mas desse fruto, no meio do jardim, disse que não posso nem tocar e nem comer. E a Bíblia diz que, de repente, a mentira, o engano de Satanás usa a serpente. Hoje a serpente, ninguém quer ver, ninguém quer estar perto, mas a serpente diz a palavra que era um animal muito importante, muito bonito daquela época, que não trazia nenhum medo, nenhum constrangimento àquele que pudesse vê-la. Mas, depois desta situação, trouxe sobre ela uma marca do medo do ser humano com a serpente. Mas a Bíblia diz que Satanás usou a boca da serpente e disse para Eva, não, Deus sabe que o dia que você comer deste fruto, você vai ser igual a Deus. Irmãos, Eva poderia, como este homem também poderia, pensar consigo e dizer, peraí, se tiver que mudar alguma coisa, na ordem que Deus me deu, é Deus que deve falar comigo. Deus não é Deus, irmãos, para brincar com o seu sentimento, para brincar com a sua vida. Deus é verdadeiro, Deus é real, Deus é ordeiro no seu trabalhar e na sua obra. Por isso, irmãos, devemos tomar cuidado. Ainda que alguém diga que ouviu um anjo de Deus falar, que aquilo que Deus falou contigo já está resolvido, porque agora é para mudar. Irmãos, faça a prova, fale com Deus primeiro. Deus, mas o Senhor falou para mim não fazer, e agora tem alguém dizendo para mim fazer. Faça a prova com Deus, fale com Deus. Diz Deus, eu devo mesmo obedecer? Certamente Deus falará contigo e não deixará você ser enganado por Satanás, pelas suas mentiras. Pois, irmãos, a Bíblia nos diz que este homem cedeu à sedução das palavras daquele homem, porque aquele profeta, aquele velho profeta ali na cidade de Betel, ele só sabia que se ele falasse por si próprio, aquele homem de Deus não sairia da ordem de Deus, mas ele precisou usar uma apelação. Ele apelou, disse, não, um anjo de Deus, eu sou profeta também. Irmãos, ainda que alguém seja como você é, um homem de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, mas se vir com uma palavra, se vir com um convite, se vir com uma sedução de palavras que contraria aquilo que Deus tem falado contigo, seja anátema. Seja anátema. Não ouça, resista, clame o sangue de Jesus e fique na vontade de Deus. Cuidados com os convites, cuidado com as palavras doces, ainda que alguém diga que é profeta,
ainda que alguém diga que é apóstolo, e ainda que alguém diga que foi um anjo de Deus que falou consigo, examine bem. A Bíblia diz que nós não devemos ficar julgando o profeta, mas examinais todas as profecias e retens o bem. Momento de reter o bem. É momento de estarmos sabiamente agindo para não sermos enganados por Satanás. E este homem cedeu, irmãos. E a Bíblia diz que agora este homem chega à casa deste profeta velho. E lá come, Deus deixa ele comer, Deus deixa ele beber. E de repente, irmãos, o Deus que pode usar qualquer um, o fraco, o forte, o obediente, o desobediente, porque ele é Deus, ele é Senhor. Talvez você diz assim, mas Deus usou um desobediente. Ele é Deus. Não se preocupe, porque ele é Deus. Se Deus quiser usar o diabo, ele usa. Deus é Deus. Ele é Senhor dos céus e da terra. Deus não precisa pedir nada. Deus não precisa pedir autorização. Deus não precisa de um caminho, de uma porta. Ele é tudo. Ele é Senhor. E louvado seja engrandecido o seu nome para sempre. Então Deus agora toma a boca daquele profeta e diz para ele assim, aleluia, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água neste lugar que te dissera, não comerás pão e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Olha só, irmãos, o mesmo que o inimigo usou a boca para mentir, o mesmo que cedeu a mentira, o novo profeta, ou o profeta novo, ouve da boca do profeta velho, Deus usar e dizer, tu foste rebelde à palavra de Deus. Tome cuidado, irmão. Não é porque brilha que é anjo. Não é porque tudo está brilhando, tudo está reluzando que é ouro. Reluzente que é ouro. Saiba discernir as coisas nos tempos difíceis que estamos passando. Volto a dizer como um pastor, seja obediente ao seu pastor. Esteja sempre a ele pedindo orientação. Ele tem experiência. Ele tem a graça de Deus. Ele tem a palavra de Deus. Eu hoje ainda, como pastor, sempre estou pedindo orientação quando estou em dúvida ao meu pastor. Porque todo pastor tem que ter um pastor. Porque às vezes tem pessoas que quando ele se torna um pastor, ele acha que não precisa mais de ninguém para orientar. Nós precisamos todo instante de orientação. Ouça sua esposa, homem de Deus. Ouça sua família. Quantas vezes que eu paro no meio da luta, da tribulação e não sei o que fazer, Deus usa a família, Deus usa a esposa, Deus usa os filhos para nos orientar, para que nós viemos saber que nós não somos nada, mas somos necessitados de Deus e Deus usa quem Ele quer. Mas tome cuidado, que Deus não vai usar ninguém para contrariar aquilo que Ele já falou contigo. Não, não, Deus não vai contrariar. Se a palavra que Deus falou contigo, como falou na vida deste profeta, que cumpriu, teve sinais, Deus falou com ele, cumpriu com sinais, cumpriu com coisas extraordinárias, não tinha como dúvida de saber que foi Deus que falou com ele, ele tinha que manter, ele tinha que dizer para aquele velho profeta, dizendo para ele assim, olha, Deus cumpriu o que eu falei pela orientação dele que o altar ia se fender, fendeu-se. O rei quis me matar. A mão dele, diante de Deus, se secou diante de mim ali, se tornou estática diante de mim. Eu roguei a Deus e Deus restituiu a mão do rei. Então tudo me mostra que eu não estava fora da vontade de Deus. E agora, de uma hora para outra, Deus usa, ou melhor dizendo, vem um homem dizer que ele pode voltar, que ele pode contrariar a vontade de Deus, porque Deus pareceu para ele
Um anjo apareceu para ele e falou que ele pode fazer tudo diferente que ele já ouviu. Não, 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 não. Não caia nesta besteira. Sabe por quê? Porque ao teu caminho, ao caminho do desobediente, tem um leão para cumprir a justiça aos desobedientes à palavra de Deus. Cuidado, homem de Deus. Cuidado, mulher de Deus. Cuidado, jovem. Cuidado, ó irmã, filha de Deus. Cuidado. Aleluia. Se Deus está lhe dirigindo, não fique caindo na mentira. Aleluia. Diversas que você está ouvindo. Fique com a palavra de Deus. Fique com a direção de Deus. Não saia da vontade de Deus. Não saia da vontade. Não queira se aparecer. Não queira por causa da amizade. Não, porque eu tenho amizade com o prefeito. Eu tenho amizade com o vereador. Então eu tenho que fazer conforme ele está falando, porque ele vai me ajudar no futuro. Você não precisa dessas ajudas. Deus te ajudará. E se precisar, Deus usará eles sem você prestar favores. Aleluia! Homens não precisam prestar favores a ímpios para ser abençoado. Preste, aleluia, obediência a Deus, que Deus usará até ímpios para te abençoar. Alamassuriai. Aleluia. Deus usará homens, mesmo que não seja nem temente a Deus, por você obedecer a Deus. Deus usará homens, mesmo que não teme a Deus, para te ajudar, para contribuir, para estar contigo, para te apoiar. Mas sabe por quê? Porque você é obediente a Deus. Não aceite presentes. Não aceite presentes para cumprir, para comprar a sua obediência a Deus. Presente esses que muitas vezes pode contrariar a sua obediência a Deus. Não. Fique em paz. Deus vai usar pessoas para lhe presentear. Deus vai usar pessoas para te ajudar. Mas conforme a vontade dele, sem precisar negociar a sua fé. Não negocie a sua fé. Não negocie o ministério que Deus lhe deu. Seja fiel. Quantos convites que eu tenho recebido, mas eu tenho falado, Deus, se for da sua vontade, eu preciso ouvir o Senhor falar no meu coração. Então assim eu aceitarei. Mas não é porque, aleluia, é um profeta. Não é porque é um homem de Deus. Não é porque é um crente que professa a mesma fé, mas se não tiver na direção de Deus, eu não vou ouvir. Paulo chegou a dizer, nem que seja um anjo de Deus, ele não disse que fosse Lúcifer, não, se fosse Satanás, se fosse um anjo das trevas, não disse, mesmo que um anjo de Deus vos vier trazer qualquer evangelho que não seja este aqui, seja declarado anátema. Aleluia. O que estão te ensinando aí? Orar para água ungida, para fazer corredor do milagre, para fazer, aleluia, como diz aí, cruz, espada, tudo aquilo que umas invencionices. Se tiver que curar, irmão, capítulo 16 e 15 a seguir de Marcos diz assim, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios. E aleluia, esses sinais seguirão os que crê. Não precisa inventar. Não precisa copiar. Porque, irmão, se você tiver que copiar ou seguir um modelo, está aqui. A palavra de Deus. Ela não falha. Ela é verdadeira. E a Bíblia diz que quando aquele jovem ouve a voz de Deus, mesmo por um vaso que foi mentiroso, mas Deus precisou falar com ele ali, através daquele homem. E ele ouve aquela voz de juízo, aquela palavra de juízo. E a Bíblia diz que quando ele volta, mesmo pelo caminho que Deus ordenou ele fazer, mas ele já tinha desobedecido, a Bíblia diz que no meio do caminho, um leão veio e o matou. Não comeu, não estraçalhou, só o matou. E todos ficaram sabendo em Betel que um leão matou o homem de Deus. A sua história acabou ruim. Acabou de uma forma feia, horrível. Não deixe a sua história acabar horrível. Deixa um legado sobre esta terra. Um legado de um homem, mesmo que seja simples, mesmo que não saiba falar como eu não sei, mas que pelo menos alguém possa dizer, era obediente a Deus, sempre esteve no caminho de Deus,
mesmo tendo fraquezas, mas esforçou a permanecer na vontade de Deus. E a Bíblia diz que aquele leão matou aquele profeta e todos ficaram sabendo na cidade. E agora aquele velho profeta que usou da mentira para enganar aquele profeta, o diabo usou ele, aleluia, foi de encontro para resgatar o corpo. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, estava o jumento, estava o leão e estava o corpo do profeta. Cuidado, aleluia, cuidado. O leão está a caminho, mas se você estiver obediente a Deus, não vai te tocar. Mas se você continuar rebelde contra a palavra de Deus, contra o Espírito de Deus, eu vou dizer uma coisa, o leão vai lhe matar. O leão vai conseguir lhe pegar. Mas clame o sangue de Jesus. Amoleça o seu coração, quebrante o seu coração e volte para os caminhos do Senhor. Volte, homem de Deus. Volte, mulher de Deus. Volte, serva de Deus. Estou falando com a igreja. Volte, aleluia, para que você não perca a orientação de Deus e leão, que é Satanás, mate o seu ministério, mate a sua família, destrua, aleluia, os seus por causa da sua desobediência. E a Bíblia diz, irmãos, que foi aquele velho profeta, tomou o corpo daquele jovem e ali enterrou, sepultou na sua cidade e deixou uma ordem que futuramente ele pudesse também ser sepultado com aquele profeta, aquele homem de Deus que fizera uma grande obra de Deus em Betel. Mas o que adiantaria, irmãos? Ficaria mancha para o resto da vida. Não deixe o diabo manchar ao seu ministério, rapaz. Não deixe o diabo manchar o seu ministério, homem de Deus. Seja humilde, saiba respeitar os mais velhos na obra de Deus. Obedeça os mais velhos. Tenha a simplicidade, tenha pelo menos a simplicidade, a humildade de pedir conselhos, de pedir orientação. Não vai agir conforme os seus ânimos precipitados, mas ouça a voz do Espírito Santo. E a história daquele homem terminou horrível. Mas eu deixo esta palavra para ti, como ainda um culto de ensino. Ei, ouça a voz de Deus. Volte pelos caminhos que Ele quer que você volte. Não coma aquilo que Deus não quer que você coma. Não coma, não beba nos lugares que Deus não quer que você assim venha comungar com o pecado e com a injustiça. E outra, não aceite presente para comprar a sua fé, mesmo que Deus te use grandemente. Mas continue se guardando na vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus sobre a sua vida. Nós já estamos chegando ao término deste culto de louvor ao nosso Deus, culto de ensino online, né? E nós vamos ouvir agora mais um hino de louvor ao nosso Deus pela Keren, que estará adorando o nome do Senhor, e depois nós vamos ainda fazer uma oração no nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
Glória a Jesus. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Eu sei que tu és fiel, oh, eu sei. Todas as minhas necessidades hão de ser supridas em glória, pois tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu Aleluia. és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós vamos neste momento orar ao nosso Deus, agradecer por esses momentos que Deus nos permitiu estar aqui junto com os irmãos. Eu quero agradecer a todos os irmãos em Mirassol, ao pastor Paulo Matos mais uma vez, pela confiança. Eu louvo a Deus pela sua vida, ainda que o Senhor sempre vinha dizer que foi Deus que nos ensinou, foi Deus que nos capacitou, mas o Senhor foi o instrumento que Deus usou para nós alcançarmos a maturidade, alcançarmos a graça de Deus de desenvolver cada dia o ministério que Deus nos confiou. Louvo a Deus pela sua vida. Tenho certeza muitos que o Senhor, Deus usou para o Senhor ensinar, formar obreiros. O Senhor terá recompensa de cada uma dessas obras. É claro que o nome de Deus, em primeiro lugar, seja glorificado. Então, Deus seja louvado pela vida do Senhor. Quero agradecer ao pastor Paulo, quero agradecer a toda a família, a Thelma, a irmã Maria Matos, esposa do pastor Paulo. Quero agradecer a irmã Maria Matos, da cidade de Ibirá, mais uma vez. A minha irmã Necir, que esteve conosco até aqui, nos assistindo também. Toda a minha família ali. A irmã Maria Próspero, aqui de Viradouro. Deus abençoe. A irmã Marcela Próspero. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Quero também agradecer. Eu vi aqui um amigo. Quero agradecer também ao pastor Paulo Júnior, que tem confiado também de estarmos aqui para ajudá-lo na obra do Senhor. Quero agradecer também o Samuel, o presbítero Samuel, e a irmã Letícia, que Deus abençoe, irmão Tiago, todos os obreiros aqui na cidade de Viradouro. Eu estou procurando aqui o pastor Eliezer Manuel. O pastor Eliezer Manuel é pastor ali também na igreja Criou na Brasil para Cristo. O seu pai ali também é um pastor oficial ali da igreja, pastor João. Deus abençoe toda a sua família, pastor Eliezer Manuel. Pastor Eliezer Manuel nos conhece desde criancinha, desde pequeno. E Deus nos dá essa felicidade depois de nós adultos nos vemos um aos outros sendo o ministro de Deus, né? Trabalhando na obra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe ao pastor Eliezer e toda a sua família. Quero agradecer a minha família também. Deus abençoe grandemente, que tem nos estado conosco, tem nos apoiado, amém? Também quero agradecer aqui o irmão Guilherme, que está nos assistindo. Deus abençoe grandemente. Ao Maicon Lopes, Deus abençoe a sua vida e a sua família, irmão Maicon. Deus abençoe grandemente. Quero também agradecer o Alonso, irmã Lorena Alves. Deus abençoe grandemente as vossas vidas no poder do nome de Jesus. Irmã Val, Deus abençoe grandemente a sua vida. São bastante pessoas que esteve conosco. A irmã Daniela Cristina, ali da cidade de Andradas. O Senhor seja contigo e prospere aí a sua vida e a sua casa. Esteve conosco também, já agradeci, mas estou lembrando mais uma vez o presbítero Wilson, da cidade ali de Andradas. Deus abençoe a irmão e toda a sua família. Irmãos, nós vamos orar neste momento. Nesta oração, eu quero que você acredite poderosamente de que Deus tem poder para operar milagres na sua vida nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Põe a sua mão no seu coração, no seu corpo físico. Se você tem uma enfermidade, creia neste momento que Deus é poderoso para quebrar toda a seta do inimigo. Eu não estou dizendo uma coisa somente que eu ouvi, mas o que eu tenho visto. Ontem aqui eu tive este privilégio de ver Deus quebrando uma seta maligna na vida de uma jovem que vivia atrás de psiquiatra
de psicólogo, ao ponto de achar que já estava ficando doida, louca, desorientada. Mas o poder do nome de Jesus quebrou a seta maligna na sua mente. E ontem mesmo ela mandou uma mensagem dizendo: pastor, estou começando uma nova vida, porque Deus operou um milagre na minha vida. Aleluia! A unção do nome de Jesus quebra jugos, e Ele vai quebrar agora no poder do nome poderoso do seu Filho Jesus Cristo. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo agora, eu oro, Senhor, para os teus filhos, ó Deus, que estão olhando aqui agora, Senhor, nesta oração, prontos, Senhor, para atender, aleluia, o pedido dos teus filhos. Eu peço agora, Senhor, no poderoso nome de Jesus, que todos os laços malignos de Satanás sejam quebrados agora pelo poder do nome de Jesus. Esta filha de Deus, este filho de Deus, que não tem conseguido repousar, que não tem conseguido, ó Deus, descansar, porque as setas do inimigo, Senhor, têm atingido a sua vida, porque o inimigo conseguiu achar uma brecha, Senhor, na sua fraqueza. Ó Deus, tem se entupido de remédios que têm prejudicado o seu estômago, dos seus rins, mas em nome de Jesus seja liberta das suas enfermidades pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, eu oro, Senhor Jesus, pedindo que a mão do Senhor também, ó Pai, vá de encontro aos doentes, Senhor, fisicamente. Deus, que está, quem sabe, perdendo a audição, seja curado da sua, aleluia, surdez agora. Ou que ainda que esteja, Senhor, nasceu, Senhor, desta maneira, e quem sabe esta mãe sempre desejou que o seu filho seja curado, Senhor, Pai eterno, da sua surdez, da sua mudez, da sua cegueira. Dê a esta família este milagre, Senhor. Faça essa criança ver, faça essa criança ouvir, faça esse filho de Deus, aleluia, neste momento ser curado, Senhor. Paralisia seja repreendida agora, em nome de Jesus. Ossos sejam recuperados agora, aleluia. Deus, pessoas que têm sinusite, Senhor, enxaqueca, Senhor, dores constantes na cabeça, o Senhor Jesus Cristo agora te dê saúde. Eu repreendo espíritos de enfermidades, perturbações malignas no inferno, seja agora detidos no poder do nome de Jesus. Caiam por terra pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Pai, manifesta a paz sobre esta casa, manifesta, Senhor, salvação sobre esses lares, sobre a igreja que ouviu a sua palavra nas 19 horas e às 20 horas. Pai, continue abençoando a igreja, a família, a mensagem da cruz, todos os irmãos e amigos, aleluia, que até aqui esteve conosco, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua bondade, Senhor, esteja sobre eles, no poder do nome de Jesus Cristo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Se você assim crê, e se você assim acredita que o que o Senhor alcançou você com um milagre, digite um amém aí, recebendo o teu milagre. Quero agradecer também a família da irmã Marcela Próspero, irmã Eliane Amaral. Deus te abençoe, irmã Eliane, e te alcance com milagres e com maravilhas na sua casa, sabendo que Deus é poderoso e abre uma porta para a sua vida, para que você alcance os propósitos de Deus. Irmãos, eu agradeço a todos, na paz do Senhor Jesus. Eu quero que você, neste momento, estende as suas mãos e receba a bênção apostólica, que diz assim: que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam em cada vida, e você possa dizer um amém bem forte e passar um fim de semana abençoado, sábado e domingo, na presença de Deus, sabendo que domingo estaremos de novo aqui, junto com o pastor Paulo Júnior, cultuando a Deus, fazendo uma live simultaneamente pela página de Mirassol e por Viradouro, e todos sejam alcançados pelas bênçãos de Deus. Deus os abençoe e obrigado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abraço a todos no nome de Jesus.